Olá, boas-vindas a Ford College. Bom, na nossa última lição, mergulhamos fundo na análise quantitativa do FireDancer, certo? Tivemos toda aquela montanha de dados de desempenho da rede. Nossa missão hoje nessa análise é pegar toda aquela telemetria bruta e, digamos assim, meio indecifrável e transformar em um projeto visual que faça sentido. A ideia é pegar aqueles dados técnicos e pesados e transformar tudo numa narrativa visual super cativante e limpa, quase como um desenho técnico em um papel bege. Vamos nessa? A grande questão que sempre surge depois de rodar essas análises quantitativas complexas é como provar a eficiência arquitetônica sem afogar quem está assistindo em um mar de arquivos CSV. A gente sabe que ninguém sobrevive a uma planilha de dados gigantesca projetada na tela. O verdadeiro desafio aqui é traduzir esses números em uma prova visual que seja elegante, inegável e que mantenha toda a sala prestando atenção. Para resolver isso, nosso projeto vai seguir 5 passos bem diretos. Primeiro, do dado à narrativa. Segundo, escolhendo o gráfico ideal. Terceiro, construindo os slides na prática. Quarto, o roteiro e as notas de quem apresenta. E, por fim, o nosso ponto de verificação. Vamos ao primeiro pilar, do dado à narrativa. Aqui, o conceito central é o mapeamento de reivindicação para evidência. O que isso significa na prática? Significa que cada slide precisa ser uma ponte indestrutível entre uma escolha de design específica lá no FireDancer e o impacto real que isso causa na rede. É como mostrar a planta de engenharia de um prédio e, no mesmo segundo, apresentar o cálculo que prova que o teto não vai cair. Nenhuma afirmação técnica deve ficar voando sem uma prova visual direta. Passando para a etapa 2, escolhendo o gráfico ideal. Olha só que interessante essa matriz de seleção de gráficos. É a lógica pura aplicada ao design visual. Por exemplo, se a ideia é mostrar o throughput, ou seja, aquele rendimento contínuo, a série temporal é de longe a melhor escolha para evidenciar os picos. Já para mostrar a contenção de recursos, o mapa de calor, o famoso heatmap, é perfeito para revelar a correlação ali no uso de CPU e memória. A regra é clara: cada tipo de sinal de telemetria exige uma ferramenta visual específica, sem adivinhações. E temos também um diagrama de Sankey. Dá para pensar nele como um sistema hidráulico incrivelmente eficiente. Ele mapeia de forma brilhante o fluxo de volume e energia entre as etapas. Para o validador FireDancer, é perfeito para visualizar exatamente como o volume de transações atravessa os estágios. A espessura da linha mostra onde a carga está mais pesada. Tudo sem que a gente precise queimar os neurônios para entender o caminho. Agora, para mostrar volume relativo, um gráfico de barras empilhadas é um divisor de águas. Usando esse formato, a gente consegue revelar na hora quais componentes do validador estão segurando a onda durante um pico de carga da rede. Dá para bater o olho e ver a diferença gigante de volume entre, digamos, a verificação de assinaturas e o processamento de pacotes. Isso tira a informação do campo da abstração e torna tudo muito tátil e real. Bom, etapa 3, construindo seus slides. Vamos ver isso tomando forma. A construção de um slide forte segue uma espécie de funil implacável. Passo 1. Focar em uma única afirmação técnica. Passo 2. Plotar a evidência visual com exatidão. E passo 3. Ancorar tudo com uma anotação clara e bem localizada. Cada detalhe, cada pingo de tinta laranja no gráfico precisa justificar a sua existência ali. Nada de poluição visual. A gente precisa, a todo custo, fugir daquela armadilha terrível dos slides corporativos superlotados. É fundamental abolir tabelas cruas e o excesso de anotações. As melhores práticas exigem gráficos minimalistas com uma paleta contínua e fáceis de ler, focando no máximo em 2 ou 3 pontos de atenção por tela. Um slide limpo é a diferença entre a audiência absorver o conhecimento ou simplesmente se desconectar. E tem um detalhe que é absolutamente inegociável: a consistência visual. Se a gente decidiu que a verificação de assinaturas é representada pela cor verde escura no primeiro gráfico, ela tem que continuar verde escura até o final. Isso constrói um modelo mental sólido e inquebrável para quem está acompanhando a análise. Além disso, normalizar escalas mistas usando eixos secundários ajuda a manter as proporções sempre nos trilhos. Chegamos à etapa 4, o roteiro e as notas do orador. Toda essa parte visual é maravilhosa, mas é só a moldura. O alicerce de verdade é o fluxo da história. A estrutura ideal gira em torno de uns 6 a 8 slides, seguindo uma lógica cronológica infalível. A gente abre com o enquadramento do problema, apresenta as afirmações principais, mostra o mecanismo de throughput, depois os componentes, revela os casos extremos de latência e só então entrega a síntese final. Uma verdadeira arquitetura de raciocínio passo a passo. E na hora de criar as notas de apresentação, o segredo é ser direto. As notas devem reformular as métricas técnicas complexas em uma linguagem simples do dia a dia. E o mais importante, elas precisam direcionar a atenção de forma explícita.
Por exemplo, aponte para esse nó no gráfico de Sankey e explique como o paralelismo reduz o tempo. É basicamente um guia turístico conduzindo o olhar das pessoas pelo gráfico. Por fim, a nossa última etapa, o ponto de verificação. Antes de dar qualquer projeto como pronto, é preciso passar por um checklist de integridade rigoroso. O trabalho tem pelo menos 3 visuais distintos. A cor dos componentes está consistente e, principalmente, os dados são transparentes. Toda a afirmação numérica precisa ser perfeitamente rastreável, apontando direto para o ID da análise ou para o arquivo original no conjunto de dados. Sem essa base técnica real, o nosso gráfico seria só um monte de traços bonitos num fundo bege sem peso analítico nenhum. Para fechar o nosso estudo, fica uma provocação importante. Quando nós cruzamos métricas exatas com escolhas de design intencionais, a telemetria abstrata se transforma na prova inegável da excelência de uma arquitetura Web3. Se o sistema FireDancer é incrivelmente rápido e eficiente, mas a forma de apresentar os dados é uma bagunça, será que o impacto real vai ser compreendido? Para continuar dominando essas estruturas visuais e explorar outros conceitos super avançados, não deixe de visitar ford.college. Até a nossa próxima análise.